um chamado. Graças a paz, irmãos, estamos dando continuidade aqui à nossa aula. Essa é a nossa quarta aula, depois de um tempo aí que ficamos sem o nosso estudo. Hoje vamos dar continuidade falando da criação do mundo, dos céus e da terra, em Gênesis capítulo 1. Mas como princípio desse estudo, eu gostaria de que nós entendêssemos aqui alguns pontos. Então eu gostaria de convidar a você a abrir a palavra do Senhor, a sua Bíblia, em João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1, no versículo 1. Amém? João capítulo 1, versículo 1 fala assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no verso 2 fala assim: ele estava no princípio com Deus. Amém? Então o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, e nós estamos falando aqui de João capítulo 1. João capítulo 1, no verso 1, ele fala, no princípio. E no verso número 2, ele fala assim: ele estava, ele estava no princípio com Deus. Amém? Aqui é o seguinte, o que eu gostaria que vocês entendessem é que esse princípio de João capítulo 1, verso 1 e do verso 2, eles são diferentes, não é o mesmo lá da criação de Gênesis. O do versículo 2 sim, o do versículo 1 não. Aqui, esse daqui é o conhecido como o princípio absoluto. Esse princípio absoluto é quando Deus ele estava na eternidade antes da criação do mundo. É igual nós já falamos anteriormente, é na parte A da dispensação do mistério. Na parte A da dispensação do mistério, tá? Por quê? Porque aqui foi quando ele criou os anjos, quando houve a rebelião de Lúcifer. Então tudo isso que a gente já estudou até agora aconteceu no princípio absoluto. Enquanto no verso 2 ele fala assim: ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. No versículo 3, fala que todas as coisas, as coisas foram feitas por ele, Então aqui ele está dando sentido ao verso 2. Esse verso 2 aqui, o verso 3, a gente já vê que todas as coisas criadas, todas as coisas foram feitas por eles, criadas por eles. Então aqui já começa a criação de Gênesis 1 a partir do versículo 1, tá? Então, lembrando a linha que nós fizemos, do tempo, tá? A linha que nós fizemos do tempo, se for pegar aqui Gênesis 1:1, ele está para João capítulo 1, verso 2 e 3. Amém? Enquanto que antes de Gênesis está aqui para trás, está João 1:1. Então, apesar de João capítulo 1, verso 1 estar no Novo Testamento, porém o que ele relata aqui é algo antes mesmo do Gênesis. Então João 1:1 ele acontece primeiro que o Gênesis. Ele é aqui o princípio absoluto. Essa parte em vermelho aqui, Enquanto a criação, a criação dos céus e da terra, ele começa aqui do Gênesis 1:1, que é o mesmo que João capítulo 1,
verso 2 e 3, né? É de Gênesis 1 para frente. Então, do versículo 1 de João para o versículo 2 de João, existe um tempo aí no qual nós não conseguimos determinar, tá? Esse tempo aqui a gente não consegue determinar. A princípio, né, era isso que eu gostaria que vocês entendessem. Porém, recapitulando aqui algo que a gente já ensinou, algo que vocês já aprenderam, é que ele fala assim: no princípio era, né? Deixa eu apagar aqui, só um minuto. Fala assim: no princípio era o Verbo. Amém? No princípio era o Verbo. Aí no verso 2, aí ele fala assim, no 1 ainda: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse verbo aqui no qual nós acabamos de comentar, ele estava com Deus, né? E fala ainda que ele era Deus. Ele estava e, né? E o E, o sentido do E aqui, irmãos, para quem estudou um pouco de matemática aí, o E, ele tem o mesmo sentido de um sinal de mais, é como se fosse uma soma. Então, além do verbo estar com Deus, ele era o próprio Deus. Nossa, Márcio, que coisa confusa, né? Que esse João 1:1. Mas o que é esse verbo, então? O que é esse verbo? Olha só. O versículo de número 18 fala assim: Deus, o Pai aqui no caso, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, o Filho unigênito, ou seja, o único Filho, até esse momento, o único Filho de Deus, né, que estava escondido no seio do Pai, nós já falamos disso aqui, é só recapitulando, né? Esse sim foi manifestado. Esse sim foi conhecido, né, por nós. E quem é esse Filho unigênito? O verso 14 agora, voltando para trás, tá? João 1,14, fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então estou falando aqui que esse verbo que estava com Deus e esse verbo que era Deus, né? Esse verbo que estava com Deus e que era Deus, ele se fez carne, ele se tornou homem e habitou entre nós, tá? E quem que é ele? Ele fala assim: e nós vimos a sua glória. E que glória que é essa? A do unigênito, né? Que o versículo 18 fala que Deus, né, o Pai, nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que estava com Deus, no seio de Deus, e ao mesmo tempo ele era Deus, ele se transformou em homem e habitou nessa terra, né? Viveu como homem e habitou nessa terra com a glória do unigênito do Pai. Amém? E o bacana é que no verso 2 de João, capítulo 1, fala assim: e ele estava, então esse verbo aqui, o Filho unigênito do Pai, que estava com Deus e era Deus, ele estava no princípio da criação com o Pai. Ele estava no princípio da criação com o Pai. Ele estava lá no Gênesis 1, junto com o Pai, tá? E o versículo 3 fala assim ainda: que todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pelo Verbo, né? E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Irmãos, o que está revelando aqui a palavra de Deus é que esse verbo encarnado, esse filho unigênito, né? Esse filho unigênito, né? Que é o que está lá em João capítulo 3, vai lá para o capítulo 3 de João, um dos versículos chaves da Bíblia aí, né? João capítulo 3, o versículo de número 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único filho, aquele que foi citado lá no capítulo 1 de João, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é esse Filho unigênito? É Jesus. Jesus, ele se manifestou como homem a partir do momento que ele veio no ventre de Maria. Porém, ele já existia muito antes mesmo de Maria. Ele era Deus, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, né? Se nós vemos aí, deixa eu achar aqui na Bíblia um texto. É em João mesmo, deixa eu achar aqui, João, capítulo 1. Olha só, João capítulo 1. Tá? Não, antes de ler João capítulo 1, segura João capítulo 1 aí ainda, né? Mas vamos voltar lá para Lucas. Eu quero que você veja Lucas, o texto de Lucas, da concepção aqui de João Batista, tá? Amém? Fala assim, Lucas capítulo 1, o versículo de número 5, que é o anúncio, né? O anjo fazendo o anúncio do nascimento de João Batista, que por sinal ele era primo de Jesus, tá? Fala assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, ou no hebraico Elizabeth, tá? E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel,
que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Amém? Então, olha só. Vamos terminar de ler o texto aqui. Fala assim. Vou voltar ao 19. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar. Entenderam que tiveram uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor dos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, ou seja, a minha vergonha entre os homens. O que acontece? Então aqui Zacarias, que a própria palavra de Deus fala aqui que ele era da ordem de Abias, que era uma das descendências dos sacerdotes. Quando era o tempo dele exercer o sacerdócio, ele entrou no templo. E ele oferecendo ali o incenso, porque o holocausto já não era mais oferecido, porque a Arca da Aliança já tinha subido. Então o altar do incenso, naquela época, ele era a maior peça do tabernáculo até então. E quando ele estava ali oferecendo, o anjo Gabriel apareceu do lado dele e falou que ele ia ter um filho, que a mulher ela concebeu e teve um filho. E por 5 meses isso ficou oculto. Mas olha só que bacana. Então, o anjo Gabriel anunciou sobre o nascimento de João Batista. E no verso de número 26, a palavra de Deus fala assim: e no 6º mês do quê? Da gestação de Isabel. 6º mês que João Batista já estava sendo gerado ali no ventre dela, Então no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, ou seja, o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então o que eu quero aqui que vocês entendam nesse momento é que João Batista e Jesus, eles eram primos, E Isabel, ela ficou grávida 6 meses antes de Maria. Quando ela estava no 6º mês de gestação de João Batista, é que o anjo Gabriel apareceu para Maria e anunciou que Deus falou para ela que Deus achou graças diante dela. Ela era uma mulher que, quando Deus olhou, se agradou muito dela e decidiu que a partir dela o Messias ungido, o rei ungido, havia de vir, de se manifestar, Aquele qual o cetro, o trono, seria um reino,
né, o cetro não sairia da tua mão e o reino dele não teria fim, que era o Cristo, o Messias. E olha só que bacana, depois que isso aconteceu, no mesmo versículo, no versículo 39 do mesmo capítulo, Lucas capítulo 1, versículo 39, fala assim: e naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Amém? No versículo de número 56, fala assim: e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então olha só, Isabel concebeu, João Batista estava sendo gerado no ventre, no sexto mês de gravidez de Isabel, o anjo apareceu em Maria. Elas estavam em localidades diferentes. O anjo apareceu para Maria na casa dela, avisou, anunciou para ela que o propósito de Deus de enviar o Messias ia ser cumprido através da vida dela. E quando o Espírito Santo veio sobre ela, que ela começou a ser gerado um filho, né? Jesus começou a ser gerado dentro do ventre dela, ela foi para a casa da sua prima Isabel. E quando ela foi para a casa da sua prima Isabel, né? Quando ela chegou lá, que ela saudou a Isabel, o João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, ele pulou no ventre de Isabel. E fala que Maria ficou lá aproximadamente mais 3 meses e depois voltou para sua casa, ou seja, já deu os 9 meses da gestação de Isabel. Quando Isabel estava dando a luz para João Batista, ela voltou para sua casa e Jesus já estava com 3 meses de gestação dentro do ventre de Maria, tá? Ou seja, João Batista, ele era 6 meses mais velho do que Jesus, certo? Aí agora eu quero convidar vocês lá para abrir o texto em João capítulo 1. A gente vai voltar para João capítulo 1. Esse é um estudo intensivo, tá? Sistemático aí da palavra de Deus. É um pouco exaustivo, mas eu tenho certeza que Deus ele vai acrescentar muito para a sua vida, amém? Anos passados, João Batista no deserto da Judéia, batizando. Depois desse tempo, eles não tiveram contato, eles não se conheceram. E um dia ele está lá batizando, né? Aí João capítulo 1, versículo 29, João Batista fala assim para os seus discípulos, né? Para os discípulos de João Batista, para os seus próprios discípulos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí no 30, aqui é algo chave, né? Dentro desse assunto que nós estamos tratando aqui. Este é aquele do qual eu disse: após mim, ou seja, depois de mim, vai se levantar um homem, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Olha só, ele era mais velho do que Jesus, 6 meses, e quando ele vê Jesus, ele fala para os seus discípulos assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele fala assim: este é aquele do qual eu disse: após mim, depois de mim, vai vir um outro profeta que eu não sou digno de carregar as suas sandálias.
Esse profeta é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse profeta é o Cristo do qual eu venho anunciando e o qual eu venho preparando a vocês para seguir ele. E esse homem do qual está vindo agora, ele já existe muito antes do que eu. Ele já era muito primeiro do que eu, ele já foi escolhido muito antes de mim. A existência dele é muito anterior do que a minha. Então o que ele está falando ali na verdade? Que ele não está falando da concepção dele a partir de Maria. Porque Jesus, igual nós já falamos, ele estava com Deus no princípio absoluto, ele estava com Deus no princípio da criação e ele era Deus, ele é Deus. Ele apenas se manifestou como homem a partir de Maria, tá? Para quê? Para executar o plano de salvação. Então a partir de Maria, ele se despojou de todos os atributos que faziam dele Deus, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Olha só que bacana. Fala que ele aniquilou-se, ou seja, ele despojou de todos os atributos que faziam dele Deus, tá? Que era onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, tá? Todos os atributos que faziam dele Deus, ele deixou tudo isso no trono junto com o Pai, e a partir do momento que o Espírito Santo foi sobre Maria, a virtude do Espírito foi sobre Maria, que ela concebeu ali, a alma de Jesus, que já era eterna, entrou dentro do ventre dela e ele veio, o versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, ele veio na forma de servo, de homem, igual a eu e você, tá? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tá? Então ali ele despojou de tudo aquilo que fazia dele Deus, e ele veio como homem para vencer o pecado e salvar a minha vida e a sua vida, amém? Tanto é que, se você abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 17, vamos voltar lá para João, tá? O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, cheio de revelação. O João capítulo 17 é a oração que Jesus faz, a sua oração, intercedendo, tanto pelos seus discípulos quanto por aqueles que haviam de vir depois, no qual somos nós, eu e você. E isso acontece um pouco antes da crucificação. E algo aqui chama muito a atenção, tá? Então, se nós lermos aqui João 17, a partir do versículo 1, fala assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder
poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ele fala assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o que ele está falando aqui na verdade? Pai, a minha hora aqui já é chegada. Chegou a hora de eu te glorificar. Então, no momento em que eu te glorificar, me glorifica também, ó Pai. Assim como você me deu poder sobre todas as coisas e sobre todos aqueles que você me deu, que creram em mim, tudo. Ou seja, eu te glorifiquei aqui na terra, tá? E como que eu e você, nós glorificamos a Deus? Versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu, você, assim como foi com Jesus, nós só glorificamos a Deus quando nós concluímos a obra, ou seja, quando nós concluímos o propósito, quando nós concluímos a missão que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Tá? Então ali naquele momento ele estava glorificando a Deus, porque a obra que ele veio para fazer estava praticamente concluída, faltava só a cruz. Tá? Aí ele intercede para o Pai, e me glorifica, no verso 5, João 17,5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, ou seja, eu vou morrer, eu vou me entregar na cruz, e eu vou voltar para ti. E quando eu chegar aí de novo, aqueles atributos que eu deixei diante do trono, você me glorifica de novo contigo, deixa eu viver contigo, assim como era antes que o mundo existisse. Antes de Gênesis 1, ele já estava com o Pai. E ele estava falando que ele ia voltar para o Pai. Então, em João 1,1, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio absoluto, todas as coisas antes da criação do Gênesis, ele havia criado juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Aí, em Gênesis 1, ele criou, os céus e a terra junto com o Pai. A gente vai estudar isso agora. Ele criou tudo aqui. Só que depois de um determinado tempo, ele se manifestou como homem no ventre de Maria. Ou seja, aqui nesse momento que ele vem do ventre de Maria, ele sai aqui da eternidade, ele sai da eternidade e ele entra no tempo. Aí ele vive aqui os 33 anos até o momento da cruz, até o momento da cruz. E depois desses 33 anos, ele sai do tempo e entra na eternidade de novo, junto com o Pai. Amém? Então é isso que eu gostaria que vocês aqui entendessem por enquanto, tá? Olha só. Abra a palavra de Deus em Hebreus. Livro de Hebreus, Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia. Hebreus capítulo Hebreus capítulo 1, versículo 1, ainda nesse mesmo assunto, hein, irmãos? Porque é igual eu falei para vocês, aqui tudo que a gente falar, a gente vai provar na Bíblia. Eu não vou simplesmente falar, lançar a palavra ao ar aí e deixar aquele ponto de interrogação. A gente vai mostrar na Bíblia tudo isso que nós estamos falando e ensinando para vocês. Hebreus 1:1 fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, então está falando aqui, no versículo 1, que Deus, ele tentou já falar com o homem de diversas maneiras, né? Ele falou de diversas vezes e por diversas maneiras. Como que ele fez isso, né? Ele falou aos pais, né? Aos patriarcas, ele falou também pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, ele vem falando pelo Filho. Quem que é o Filho? O Verbo. O que é o Verbo? A palavra de Deus. Porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, né? Então ele vem falando, né, nesses últimos dias pelo Filho. E esse Filho, versículo 2 fala assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem, ou seja, por intermédio dele, fez também o mundo. Então, por intermédio do Verbo, né, que é o Filho unigênito, que é a palavra de Deus, ele fez também o mundo, que é o princípio de todas as coisas. Tá? Aí fala assim ainda, no verso 3, o qual sendo o resplendor da sua glória. Então, esse Filho unigênito, né, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. E esse mesmo Filho fala assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele sustenta tudo, está falando que tudo que foi criado, os céus, a terra, o universo, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, tudo isso está num local determinado, o sol está na sua posição, os planetas, a terra, a lua, né? Eles têm todos os seus movimentos, seja ele de rotação, de translação, todos esses movimentos, eles são sustentados simplesmente pelo poder da palavra de Deus. Tá? Fala assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ou seja, e esse mesmo Deus, esse mesmo Filho, que é herdeiro de tudo, que criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele veio como homem a essa terra e pagou o preço da minha e da sua redenção. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E depois de ter feito isso, ainda, tá? Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha só, aqui está todo o trajeto que Jesus fez. Fala que ele era Deus, que ele estava com Deus. Aí, em determinado momento, ele se manifestou como filho, mas esse mesmo filho que se manifestou através do ventre de Maria, ele é o Criador de todas as coisas, e mesmo ele sendo o Criador de todas as coisas, ele pagou o nosso preço na cruz, e depois que ele fez isso, ele voltou para a eternidade e colocou um trono dele à destra do trono do Pai, né? E está sentado lá, tá? E no verso 4 fala assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Tá? Estou falando da sua herança aí. 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Tá? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, e todos os anjos o adorem, e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros faz labaredas de fogo, tá? Isso aqui depois, esses versículos aqui, num outro momento a gente fala dele, tá? Mas o que eu quero que você se atenta é no verso 8 aqui, o pai falando do filho. Fala assim: mas o filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino.
reino. Então aqui o Pai, Jeová, Yahvé, o seu trono, ele olha para o Filho e fala aqui em Hebreus, capítulo 1, verso 8. Mas o Filho diz, ó Deus. Então ele atribui, o próprio Pai atribui o título de Deus para o Filho. E ele ainda fala, o teu trono subsiste, ou seja, ele já existe pelos séculos dos séculos, seja passado ou seja futuro, né? Pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade, quem usa cetro é só rei, tá? Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aí o verso 9 fala assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o Pai, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que do teus companheiros. Aí o Pai falando do Filho agora. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Amém? Então tudo isso que a gente viu, toda essa volta que a gente deu na Bíblia, todas essas citações que a gente fez aqui agora, é simplesmente para mostrar para você que Jesus, ele já existia desde a eternidade passada. Ele sempre existiu, ele sempre foi Deus, ele é Deus. A partir do momento que ele vem através de Maria para completar o plano de salvação, para finalizar tudo aquilo que já havia sido profetizado sobre ele, para pagar o preço pela minha vida e pela sua vida, aí ele se despojou de todos os atributos que faz dele Deus, tá? Ele deixou tudo isso diante do trono com o Pai, por amor de mim e você, para que eu e você pudesse ser salvo e um dia estarmos junto com eles e se assentar no seu trono juntamente com ele nas alturas. Amém? Então agora, a partir de agora, é que nós vamos realmente dar o início à criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos até lá. Gênesis 1.